importante a gente diferenciar o que é problema econômico do mundo, o que é problema estrutural brasileiro e que vai superar, vai continuar independente de uma mudança política, e o que é conjuntural. Se a gente separar essas três coisas, a gente vai saber se numa mudança política, o que vai sobrar e como a gente tem que se preparar. Acho que dessa forma a gente pode ter algumas boas notícias e estar preparado para um futuro aí no curto prazo. Eu vou falar um pouquinho de economia global, né? E do agigantamento do mercado financeiro. O que aconteceu no final do século passado para cá, que as coisas mudaram tanto, né? Vocês estão vendo uma série de países, começa com um grande país, o Japão. Todos esses países têm uma dívida hoje superior a 2 vezes o PIB. Aquele 400% significa que o Japão tem uma dívida total, dívida do governo, dívida das empresas e dívida das famílias, que é 4 vezes o PIB deles, é 4 vezes a produção bruta deles. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente vive num mundo de endividados. Os governos se endividam, as empresas acessam o sistema financeiro para investir e as pessoas multiplicam a renda, às vezes indevidamente e às vezes devidamente, na forma adequada e na proporção adequada, para poder ter acesso a algum consumo que é justo, né, que eles também merecem, que todos merecem. Ali nós vimos a dívida, né, Japão com 400% do PIB, etc. Esses são os países que mais aumentaram a dívida depois da crise. A gente teve uma crise muito séria em 2008, 2007, 2008, e até agora, que chacoalhou o hemisfério norte e que também nos chacoalhou os emergentes, e até agora nós estamos digerindo essa crise financeira. Esses são os países que, depois da crise, ainda continuaram se endividando, 50% do PIB deles, adicionaram mais 50% do PIB em endividamento. Em 2007 a gente tem a crise, nós tínhamos o mundo endividado, a dívida total em 269% do PIB mundial, era o nível de endividamento do globo. A gente imagina que após uma crise o mundo vai parar de se endividar. É o que acontece com a gente quando a gente tem uma crise na nossa casa. Mas não, ele continuou se endividando até chegar a 286 do PIB mundial. Quer dizer, o aumento do endividamento mundial, o acesso ao mercado financeiro aumentou em 57 trilhões depois de uma crise. Continuamos acessando o mercado financeiro. Então, em 7 anos depois da crise financeira mundial, nenhuma economia desenvolvida reduziu sua dívida comparada ao produto interno bruto. Nenhuma. Desenvolvida nenhuma. 14 países aumentaram sua dívida total com relação ao PIB em mais de 50 pontos percentuais, o que a gente viu no gráfico anterior. Principalmente os governos. Após a crise, os governos saíram gastando mais, tentando incentivar, ou seja, aquilo que não era demanda, aquilo que a demanda das famílias diminuiu, eles tentaram entrar consumindo e tentaram dar liquidez do mercado financeiro para ele não quebrar, né? Foi aí que eles se endividaram. Veja bem, todos hoje nos comprometemos com o mercado financeiro, então há um conflito de interesses. Quem é que vai regular o mercado financeiro? Quem é que vai dizer, quem é que vai dar limites para o mercado financeiro? Quem é que vai regular e dizer, olha, vamos propor novos contratos hipotecários, novas formas de relacionamento, de financiamento e de investimento e de controle disso? Por que um país chega a 400% de endividamento e continua se endividando, né? Isso é uma questão de controle e de regulagem. Isso é um problema da economia contemporânea, né? O mercado financeiro ele se agigantou a partir de 1970, com o advento de sistemas eletrônicos, com uma série de medidas de desregulamentação do crédito, né? Ele se agigantou e hoje ele não é mais o que Keynes falava, um grande economista, que o mercado financeiro intermedia aplicações e captações. Ele interfere na economia e na vida das pessoas e das empresas. Ele compõe o PIB, ele compõe a renda, ele compõe o investimento. A regulagem dessas bolhas que se formam de 8 em 8 anos, de 5 em 5, de 8 em 8 anos, nós temos uma bolha de liquidez em algum lugar aparecendo. Regular isso é um desafio da economia contemporânea. O crédito bem feito e bem trabalhado por governos, por empresas e por pessoas é um grande instrumento da economia contemporânea.
Hoje, uma pessoa de classe C e classe D consegue ter uma televisão, consegue comprar sua máquina de lavar, consegue montar o quarto do seu filho. Isto é justo, isto é uma forma de equalização da renda, mas falta educação financeira. Nos Estados Unidos não se dá mais bolsa de estudo a nenhuma universidade, a nenhuma escola, sem que ela tenha uma matéria chamada educação financeira, que passa a ser na economia contemporânea um direito civil de todos os cidadãos. Como que eu vou me relacionar com o sistema financeiro? O crédito é um bom negócio desde que se saiba fazer, se saiba acessar. Se saiba trabalhar, se colocar dentro da renda, dentro da empresa e dentro dos governos também. É uma bela forma de você acelerar o crescimento em todas as vertentes. O que a gente precisa na economia contemporânea é regular esse mercado financeiro e aprender como acessá-lo. O endividamento, ele é, como eu disse anteriormente, eu fiz uma ressalva, ele é um instrumento da economia contemporânea, mas desde que bem acessado e na medida correta. Existe essa medida para famílias, para as empresas e para os governos também. Ainda que seja um instrumento que não vai sumir, ele vai continuar no mercado, os bancos vão continuar fornecendo dinheiro, dando dinheiro e cobrando juros por isso, é que nessa sala, provavelmente, a maioria de vocês, ou a totalidade de vocês, são originadores de valor, são desenvolvedores de capital e geradores de trabalho. É isso que protege vocês ou qualquer um dos ciclos econômicos. Nós temos ciclos econômicos durante a história econômica da humanidade. Ciclos de expansão, contração, ciclos bons e ruins. Mas aqueles que geram trabalho, têm o capital, né, e geram trabalho e, portanto, originam valor, eles têm um hedge, uma proteção natural com relação aos ciclos econômicos. Por que eu não me endivido? Porque eu tenho isso. E eu não vou botar isso aqui em risco por uma alavancagem que não me traga desenvolvimento, que me traga máquinas, que me traga algo que desenvolva o meu negócio. A história do Brasil é marcada pelo agronegócio, seja na agricultura, na pecuária. Então, hoje, ela corresponde a 40% da riqueza do Brasil e de toda a produção brasileira, do PIB brasileiro, da riqueza brasileira, vem do agronegócio. Né? É um negócio também que depende de outros fatores e que, principalmente, se fechou nele mesmo para se desenvolver, independente das inconsistências políticas e das variações do preço da commodities. Hoje, a commodities agrícola tem uma volatilidade menor que as commodities minerais. E isso também é uma vantagem. Mas, de qualquer forma, eu acho que o agronegócio não só é a bola da vez no Brasil, como é a bola da vez no mundo. Independente das variações de preço, né, independente das irregularidades de uma commodity como outras, eu acho que para o mundo isso tem sido chamado a atenção. Para o mundo é um fator importantíssimo de geração de valor, e para o Brasil boa parte, a maior parte, nenhum outro setor agrega riqueza a um país como o agronegócio, nenhum outro.